Olá pessoal, eu sou a Prof. Karina e neste vídeo vamos resolver porcentagens de forma rápida. Então a gente tem aqui alguns exemplos de porcentagem. Vamos ver aqui uma forma rápida de você determinar esse valor sem ter que fazer muita conta. Então a gente sabe que o símbolo do porcento, ele representa uma divisão por 100. Sempre que eu tenho um número e que eu quero dividir ele por 100, é o mesmo que cortar dois zeros. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. 200 divididos por 100 é 2. Então, é o mesmo que eu chegar aqui e cortar os dois zeros do 200. Então, para resolver uma porcentagem, a gente vai usar essa mesma ideia. O porcento significa que eu fiz uma divisão por 100. A palavrinha que está aqui, de, a gente troca e lê ela como se fosse uma multiplicação, interpreta ela como se fosse uma multiplicação. Então, eu vou ter que multiplicar esses dois números e dividir por 100. Mas como dividir por 100 é o mesmo que cortar dois zeros, a gente vai usar, então, primeiro a divisão por 100, que é cortar dois zeros. Então, um zero aqui e um zero aqui. E depois a multiplicação dos números. Então, cortei dois zeros e daí vou multiplicar os 6 pelo 5, que é 30. Portanto, 60% de 50 é 30. Continuando aqui no segundo exemplo. Dividir por 100, cortei dois zeros. Multiplico 9 por 12. 9 vezes 12, 108. Então, 90% de 120 é igual a 108. Nesse terceiro exemplo, a gente não tem um zero em cada número. A gente tem os dois zeros somente no 3.100. Não tem problema, eu posso cortar da mesma forma os dois zeros se estiverem no mesmo número. Cortei dois zeros, vou multiplicar 7 por 31. Se você não consegue fazer o cálculo mental, é só armar a continha aqui. Então, 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 3, 21. Portanto, 7% de 3.100 é 217. Aqui na sequência agora, a mesma coisa. Não tenho um zero em cada número. Tenho os dois zeros aqui no 200. Vou proceder da mesma forma. Corto dois zeros, multiplico 2 por 133. Então, é o dobro de 133, né? 266. A partir de agora, nos meus exemplos, eu só vou ter um zero em cada número, não tenho mais dois. Então, a minha divisão por 100, ela vai acontecer de uma forma um pouquinho diferente. Porque se eu tenho um zero no número, vou fazer outro exemplo aqui, 20 divididos por 100. Eu posso cortar um zero para simplificar, mas ainda sobra um. Eu acabo tendo que fazer 2 divididos por 10. E 2 divididos por 10 é 0,2. O que aconteceu? Eu precisei colocar uma vírgula aqui no meu resultado. Então, quando o cálculo de porcentagem que eu quero fazer só tem um zero, eu vou cortar um zero e vou ter que colocar uma vírgula, uma casa decimal no meu resultado. Então, eu vou cortar um zero, vou fazer a multiplicação, 8 vezes 13, vou fazer aqui, 8 vezes 3 é 24, vai subir 2, 8 vezes 1 é 8 mais 2, que é 10. 104, porém, eu só cortei um zero, eu não tinha dois zeros para dividir por 100, então eu vou colocar uma casa decimal no meu número. 8% de 130 é o mesmo que 10,4. Próximo exemplo, a mesma coisa. Eu não tenho dois zeros, então eu vou cortar um zero, multiplicar e colocar uma casa decimal. Então, 54 vezes 7. 7 vezes 4 é 28, vai subir o 2. 7 vezes 5, 35 mais 2, 37. Então, 378. Mas, como eu só cortei um zero, eu ainda preciso continuar minha divisão por 6. Aqui, uma casa decimal. Então, aqui nesse exemplo, eu também só tenho um zero para fazer a divisão por 100. Então, eu vou cortar esse zero e vou fazer 11 por 37. Então, 37 vezes 11. Então, 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. Deixo um maisinho aqui, né? 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. E vai dar 7. 10 que vai 1. 407. E aí, uma casa decimal, porque eu só tinha um zero. Uma curiosidade aqui sobre a tabuada do 11, quando você vai fazer uma multiplicação por 11, o primeiro número você vai fazer 1 vezes
7 para unidade, 1 vezes 3 para dezena, e aí o termo que vai ficar aqui no meio vai ser a soma desses dois. Nesse caso, a soma vai dar 10. Então, eu colocaria o 0 e somaria 1 do 10 aqui na centena, para ficar 4, portanto, os 407 que a gente fez ali. E agora aqui, nesses próximos exemplos, observem que a gente não tem nenhum zero. Então, não tem como a gente simplificar. O que acontece com um número que não tem zero quando você divide ele por 100? Você acaba tendo que colocar duas casas depois da vírgula. Então, 2 divididos por 100 seria 0,02. 123 divididos por 100 seria 1,23. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Não tem zero para cortar. A gente vai multiplicar os dois números, contar duas casas decimais e colocar a vírgula. Então, aqui eu vou fazer 3 vezes 312. Então, vou fazer aqui na horizontal mesmo. 3 vezes 2, que é 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. E aí, eu vou contar 1, 2, duas casas do último número para o primeiro, né, nessa ordem, e coloco a vírgula. Então, 3% de 312 é 9,36. No próximo exemplo, a gente também não tem zero para poder simplificar. Então, eu vou multiplicar o 13 por 17. Então, 7 vezes 3, que é 21. 7 vezes 1, 7 mais 2, 9. Coloco o maisinho e vou fazer o 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Então, vai ficar 1. 9 mais 3 é 12, vai 1. 1 mais 1, que é 2. 221. Conto 1, 2 e coloco a vírgula. Então, 13% de 17 é igual a 2,21. Próximo, vou fazer a mesma coisa. 17 vezes 38. Então, 7 vezes 8 é 56, vai subir o 5. 7 vezes 3, 21, mais o 5, 26. Agora, eu tenho que fazer o 1 que está aqui, que eu ainda não usei. Então, 1 vezes 8, que é 8, deixo o espacinho aqui na unidade. 1 vezes 3, que é 3, somando todo mundo, 6. 6 mais 8, 14, vai 1. 2 mais 3, 5, mais 1, 6. 646, mas como eu tenho que dividir por 100, duas casas decimais, 6,46. E o último exemplo, 91 vezes 22. Então, começando pela unidade, vai multiplicar todo mundo. 2 vezes 1, que é 2. 2 vezes 9, 18. Agora, o 2 que está na dezena também vai multiplicar todo mundo. Deixo aqui um espacinho. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 9, 18. Agora, eu vou somar. 8 mais 2 é 10, sobe 1. 8, 9, 10, sobe 1. E 1 mais 1, 2. Então, é 2002, porém com duas casas decimais, então 20,02. Então, é assim que você vai resolver de forma mais rápida a porcentagem, usando a multiplicação, e sempre que tiver os zeros ali, você pode cortar, né? Simplificar. E é isso nesse vídeo. Assista a outros vídeos sobre o mesmo assunto no canal. Obrigada e até a próxima.